Amém, graças a Deus. Nós já ouvimos bastante louvores, mensagem da parte de Deus pelos irmãos. Eu também quero deixar aqui para meditação, principalmente das pessoas que não são crentes, né? Não são ainda evangélicos, que não conhecem ainda essa alegria verdadeira, que a Bíblia diz que a alegria do mundo é a alegria passageira, a alegria artificial, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Então a alegria verdadeira é a alegria espiritual, porque a alegria humana ela não é a alegria maior, não é a melhor, não é a principal, porque nós temos a alegria humana, mas nem todas as alegrias humanas são boas. Tem muitas alegrias, pessoas se alegrando aí em coisas, em alegria proibida, que Deus não aceita, né? Por exemplo, a gente recebe um parente em nossa casa, uma família, a gente se alegra, né? A gente vai, às vezes recebe um convite para o aniversário do irmão, fica lá, como nessa semana foi uma benção ali na rua, na casa do irmão, né? Aquela alegria também que a gente recebemos, a alegria humana e a alegria espiritual, né? Porque nós também se alegramos, né? Depois do culto, teve aquela festa, aquela maravilha, né? Então é uma alegria normal, todo mundo sente essa alegria, né? Mas tem aquela alegria espiritual, que é a alegria que quando a gente está aqui no culto, louvando a Deus, adorando a Deus, a gente sente a presença do Senhor. E essa alegria é a alegria do Senhor, que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então essa alegria, ela não existe no mundo, ela não existe em ninguém, a não ser em Cristo, né? Porque só Cristo tem essa alegria e só Ele pode dar. E ninguém mais pode alcançar essa alegria em outra pessoa. Pode ser quem for. Não é em José, não é em Pedro, não é em João, não. Só em Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não tem alegria maior. Quem foi que morreu na cruz por nós? A Bíblia diz, e os irmãos já falaram bem nessa tarde, que quem morreu por nós foi Jesus, foi o único. A pessoa melhor deste mundo, a Bíblia diz que ele ainda era pecador, ou é pecador. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus olhou para o mundo, ele não viu nenhum justo nessa terra, mas ele enviou o seu único filho, Jesus, para morrer na cruz do Calvário por nós. Então, se não fosse Jesus, a morte de Cristo naquela cruz, ninguém tinha essa salvação, ninguém tinha alegria espiritual, ninguém tinha o prazer de dizer assim: eu vou morar no céu. Por quê? Porque ninguém poderia entrar no céu. Mas quando Cristo disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Da casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar lugar. E ele disse mais: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus Cristo foi Ele que morreu por nós. Foi Ele que nos deu esse direito, essa oportunidade de um dia morar com Ele. Então, ninguém tem esse direito em outra pessoa, porque todos pecaram, por mais boa que a pessoa seja, mas ela precisa de Jesus. Não tem outra pessoa na terra que você merece adorar, só Jesus Cristo. Ele disse que todo joelho, a palavra de Deus diz que todos os joelhos vão se dobrar diante de Cristo. Por quê? E toda língua vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então não tem outra forma de o homem se alegrar a não ser na presença de Jesus. Jesus é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o nosso verdadeiro Salvador e o único Salvador, porque não existe outro Salvador. Existem vários tipos de salvadores, mas Salvador para levar para o céu só existe Jesus. Só Ele tem o poder de levar o homem, porque ninguém morreu naquela cruz. E outra coisa, se alguém morresse ainda, que alguém morresse na cruz para salvar, não poderia salvar a gente. Por quê? Porque a Bíblia diz que sangue de homem, de pecador, não tem condições de salvar ninguém. Mas Jesus Cristo foi o único que veio à terra. Jesus Cristo se fez carne e habitou entre os homens. E a Bíblia diz que
ele nunca houve engano sobre a sua boca, ele nunca errou, nunca pecou, nunca mentiu, nunca falhou, foi o único que nunca pecou. Então o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo pecado, porque só o sangue de Jesus é que tem esse poder de perdoar o homem de todo pecado e dar a liberdade da salvação, porque em outro não há salvação, a não ser em Jesus Cristo. Então essa alegria que nós sentimos é a alegria do Senhor. E a alegria do Senhor é que nos traz aqui, nos trouxe aqui nessa tarde para falar de Jesus, dizer para você que a alegria só tem Jesus. E a outra coisa também tem a alegria eterna. A alegria eterna é a alegria que a gente, como sair daqui desse mundo, a gente não vai viver aqui mais, porque a Bíblia diz que o nosso lugar não é aqui. Jesus já falou que na casa de meu pai há muitas moradas. Então a casa de Deus não é aqui, a morada do crente é no céu. Que alguém creia ou que não creia, que alguém acredite e diga, é verdade, eu acredito, é verdade. Se alguém disser assim, eu não acredito nisso, não tem problema, porque a Bíblia diz que o que o homem fala não importa, basta que Deus é verdadeiro e o homem é mentiroso, porque o homem não sabe o que fala, o homem não sabe o que diz. Alguma coisa que o homem falar certo, que seja pela palavra, porque pela palavra ele fala certo, mas quando ele fala fora da palavra, ele não fala certo, né? Então, o homem verdadeiro é aquele que fala da palavra de Deus, da verdadeira palavra de Deus. Então, para falar a verdade, você só vai encontrar em Jesus. Em João 8,32 ele disse, conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Aí você pergunta, e o que é a verdade? E aonde que está a verdade? Aonde é que eu posso encontrar a verdade? Jesus Cristo disse em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Já está bem esclarecido, né? E ninguém vem ao Pai, olha aí, ninguém pode chegar a Deus a não ser por ele, né? Então Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a paz que o mundo não tem, né? Ele é a paz que o homem não pode alcançar em outra coisa, a não ser em Jesus. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tem pessoas que dizem, eu vou me divertir, vou curtir a minha vida, né? Vou me alegrar, vou sentir alegria, vou ter os prazeres, para quando eu morrer, eu já tenho aproveitado bem. Mas se você soubesse que depois que você morrer, o tanto que você vai sofrer, você nunca dizia isso, nunca falava isso. Porque a Bíblia diz, depois da morte, segue-se ao juízo. Olha aí, então, depois da morte, eu sempre digo, que alguém acredita ou não, eu digo que depois da morte é que começa tudo, e não começa nada bom. Se for sem Jesus, vai ser tudo mal. E outra coisa, como nosso irmão já falou aqui, não é um sofrimento de 1 ano, nem 10, nem 20, nem 30, é o sofrimento eterno. Assim como o salvo, ele vai viver com Jesus a vida eterna, todo o tempo com Jesus, assim também, o homem que morre sem Cristo, ele vai sofrer eternamente, sofrendo sem Cristo, sem mais socorro. Pode pedir perdão, não tem mais salvação, não tem mais perdão, porque depois da morte, segue-se ao juízo. O homem morre aqui e vai esperar o juízo final para ser julgado. E naquele dia não tem mais misericórdia, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, porque o dia da manhã não pertence a ninguém. O dia da manhã só pertence a Deus. Se você crê, se você já pensou assim, em quem eu devo acreditar? Porque um fala uma coisa, outra fala outra, e eu não sei em quem devo acreditar. Eu digo para você, acredite em Deus, na sua palavra e em Jesus. Porque se você acreditar em Deus, se você acreditar na palavra de Deus e acreditar em Jesus, a Bíblia diz que o carcereiro perguntou aos apóstolos, Senhor, o que eu devo fazer para me salvar? E eles responderam, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então é só você crer em Deus, crer em Jesus, crer na palavra e crer no Espírito Santo também, né? Porque a Bíblia diz que ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas se você disser assim, acredita em Deus, mas não acredita na Bíblia, porque foi escrita pelos homens, então você nunca pode ser salvo, porque o próprio Jesus pegou o livro do profeta Isaías, e ele disse, leu o livro e disse, o Espírito do Senhor é sobre mim. Então, não adianta o homem crer em Deus e não crer na Bíblia, não adianta crer em Jesus também e dizer que não acredita na Bíblia. Para você crer em Deus, para você ser salvo, você precisa crer em Deus, crê em Jesus e crê na sua palavra, porque ele diz assim, a minha palavra é fiel e verdadeira. Ele diz assim, passa o céu e passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então você quer ser salvo, você quer ter alegria verdadeira,
Você quer ter alegria eterna, alegria passageira, a alegria do mundo é alegria passageira. A alegria espiritual é a alegria que nós sentimos aqui. Nós temos o prazer de louvar a Deus, de se alegrar. É uma alegria que a gente não sentia. Eu duvido o irmão dizer aqui que quando não era crente sentia essa alegria que sente hoje. Não tem um irmão que diz, porque se disser, ele está mentindo. Porque eu mesmo nunca senti uma alegria espiritual. Eu só senti a alegria do mundo. Mas quando o homem se converte a Cristo, ele já vai sentindo a presença de Deus. Ele já vai chorando nos pés de Jesus e sentindo algo diferente, porque é o Espírito Santo de Deus que faz morada no homem. Porque a Bíblia diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então é o Espírito Santo de Deus que traz essa alegria para o coração do homem. Essas alegrias de farra, essas alegrias de festa por aí, essa alegria é passageira e não tem nada de verdade, é artificial e não leva ninguém para lugar nenhum, a não ser para o sofrimento eterno. Mas Jesus disse assim: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Então você precisa se livrar dessa condenação. Não é obrigado você crer em Jesus, mas se você crê em Jesus Cristo, eu tenho certeza, a Bíblia diz que você será salvo. Então a decisão já foi dita nessa tarde. Você é quem escolhe. Se você escolher, alguém diz, o crente está condenando o povo. Não, os crentes falam o que a Bíblia diz. Os crentes nunca vão condenar ninguém, porque o crente não tem autoridade nem permissão de Deus para condenar ninguém. O crente só tem a permissão para pregar o evangelho. Jesus disse: ide pregar o evangelho. Por exemplo, um carteiro leva uma carta na sua porta, aí ele entrega a carta, só que naquela carta tem algo que você não gostou. Quem é culpado? O carteiro é culpado? Não, o carteiro não é culpado, porque o trabalho dele é entregar a carta. Então o trabalho do crente é entregar a mensagem. Se você gosta ou que não gosta, que tem alguma coisa que você acha bom ou que não acha, mas o trabalho do carteiro é entregar a carta. Então o crente entrega a palavra não é do crente. Não foi os crentes que inventaram, não, a palavra é de Deus. Então você crê na palavra de Deus, então você será salvo. Amém? Que Deus abençoe. Eu acredito que eu já passei de tempo, né, irmão? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Enquanto diz amém, meus irmãos. Graças a Deus pela mensagem.